Vou começar trazendo uma reflexão muito dentro do plano corporativo, talvez, que a gente vem usando muito essa expressão de inteligência emocional no mercado de trabalho. O quanto hoje em dia, principalmente do que a gente fala de líderes, o quanto a inteligência emocional, quanto a gestão, a administração das emoções, elas hoje são um diferencial para qualquer profissão. Principalmente quando a gente está num cargo de liderança de equipe, na questão de gestão de pessoas e tudo mais. Mas, afinal de contas, né, o que que é esse raio dessa inteligência emocional? Às vezes a gente tá acostumado com essa questão da inteligência, algo um pouco mais racional, mais objetivo, mais ligado talvez às ciências exatas, né, a questão: "Nossa, como ele é inteligente, como ele faz conta bem, como ele fala bem, como se expressa bem", enfim. Isso é um pedaço do que a gente chama de inteligência. Isso é um pedaço, talvez, do que a gente chamaria de conhecimento, porque a inteligência é uma coisa, o conhecimento é essa quantidade de informações que a gente vai absorvendo e cultivando no decorrer do tempo, tá. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, eu estou falando sobre entender as suas emoções, sobre compreender as suas emoções e, muitas vezes, respeitar e aceitar as suas emoções. Às vezes a gente, nem quer sentir, né, pra ser sincero. A gente não quer nem saber das nossas emoções, porque às vezes o corpo emocional acaba desequilibrando muito no nosso dia a dia. Mas se eu dissesse para você que hoje e na minha visão particular, o que vai diferenciar muito, mas muito, de agora em diante no mercado de trabalho, não vai ser só conteúdo, não vai ser só técnica, não vai ser só uma questão de você administrar o seu tempo, informação, conteúdo, ou o que a gente chamaria de inteligência. O que, na minha visão particular, vai fazer um diferencial gigantesco, e já começou a fazer dos últimos anos para cá, é o quanto você consegue lidar com as suas emoções no seu dia a dia. O quanto você consegue entender que as suas emoções elas vão influenciar em tudo. E se eu te perguntasse agora, quando você está trabalhando, quando você está dentro de uma reunião, ou quando você está apresentando algo, seja no seu trabalho, na faculdade, no colégio, enfim, que tipo de emoção que é gerada em você? Você consegue compreender o que que as suas emoções estão te dizendo naquele momento? E você consegue administrar as suas emoções para que elas não desequilibrem você? Ou gerenciá-las de uma forma para que sua apresentação, para que a sua expressão e a sua presença, ela faça diferença para o outro lado? Como seria se você pudesse não só nomear, mas sentir de verdade as suas emoções, não se apegar a elas, mas usá-las a seu favor diante das suas relações? É isso que vai fazer uma diferença enorme. Porque imagine, sabe aquela prova que a gente às vezes tem que fazer e a gente quer muito passar naquela prova? Seja uma prova de vestibular, de colégio, ou às vezes alguma prova, uma entrevista, né, de emprego muito importante. E aí parece que minutos antes a gente esquece tudo. Parece que os anos ou meses que a gente estudou não adiantou de nada. Daquele famoso branco. Isso é entender o corpo emocional. Muitas vezes, as suas emoções, elas começam a surgir, a vir à tona, e às vezes a gente nem percebe. Por um detalhe: quantas vezes você se pergunta o que você está sentindo? Quantas vezes você para sentir o que você está sentindo? Que tipo de emoção está acontecendo nesse momento? A gente vai muito pela razão, muito pela racionalidade. Só que existe muito, uma bagagem gigantesca, que é o nosso corpo emocional que influencia. A inteligência emocional nada mais é que você conseguir identificar essas emoções. E, na sequência, você se perguntar: o que eu posso, o que eu quero e como eu consigo direcionar esta emoção para que o meu movimento ele seja o mais positivo possível. E aí eu vou dar um exemplo para vocês da raiva. Eu brinco com meus alunos que eu não sou tão calminho quanto eu pareço, né?
Eu falo que hoje em dia eu disfarço bem. Durante muitos anos, eu tinha uma raiva muito grande dentro de mim. Ah, mas raiva do quê? Sei lá, de tudo. Raiva de mim, raiva da vida, raiva do mundo. Era só raiva. Raiva e raiva e raiva. E essa raiva, às vezes, ela me desequilibrava muito, ela impedia muitas coisas e me dificultava muito, principalmente em relações interpessoais, em amizades, em conhecer alguém, de uma forma geral, inclusive no trabalho. Depois de alguns anos, eu fui aprendendo a usar a energia da raiva para construir coisas. Como assim? Toda e qualquer emoção, ela gera um movimento no nosso corpo. Ela cria uma energia no nosso sistema. Imagina a energia que a raiva nos dá. Então, eu lembro de uma situação que eu criei um workshop em um final de semana com a energia da raiva. Eu nem lembro, para ser sincero, para dizer para vocês, por que eu estava com raiva naquele final de semana. Eu só sei que eu estava com muita raiva. Só que a raiva, eu aprendi a direcioná-la para construir. Então, a energia que aquela raiva me trouxe, eu direcionei para quê? Para construir esse workshop. Para construir todo o esqueleto, inclusive até conteúdo de como eu iria fazer naquele workshop, do que eu iria fazer naquele workshop. E eu construí tudo isso em um final de semana. Ah, é mágica? Não. Ah, mas é porque você é psicólogo, você tem... Não. É simplesmente porque, durante muitos anos, inclusive na terapia como paciente, eu fui entendendo um pouco como que aquela energia ela era gerada por essa emoção. O quanto essa emoção era gerada em mim. E quais eram as reações físicas. Eu fui entendendo, e as minhas terapeutas, enfim, nesses anos todos, elas iam me ajudando a compreender qual era o sinal ou alguns sinais físicos antes de vir o pico dessa emoção. E esse é um ponto importante para vocês. Sempre antes da gente ter um pico emocional, o nosso corpo ele sinaliza, ele demonstra, como se fosse uma crise, às vezes, de ansiedade ou uma crise de pânico, até uma crise de labirintite, que é uma questão física, né? O nosso corpo ele dá sinais. Então, a gente vai aprendendo a identificar esses sinais. E depois de um tempo vem a pergunta: que ação eu tenho sobre isso neste momento? E aí vem o grande divisor de águas. Olha a expressão. Que ação eu tenho sobre isso? Que ação você tem sobre o sentimento que você está tendo agora? Que ação você tem sobre a emoção que você está tendo agora ao assistir e ao ouvir esse vídeo? Será que você sabe? Será que você já parou para observar quais os conteúdos que você assiste? Que tipo de canal você assiste? Que tipo de música você ouve? Você já parou para observar que isso gera inúmeras emoções? Imagine dentro do ambiente de trabalho quantas emoções são geradas. Quantas questões o ambiente... E lembrando, tá, pessoal, vamos lá. O ambiente de trabalho ele é formado do quê? Pessoas. Somos nós, pessoas, que criamos e alimentamos esse ambiente de trabalho. Uma empresa sem pessoas não existe, certo? Então, quando a gente entende esse mecanismo de pessoas, quando a gente entende toda essa formatação e o quanto nós influenciamos o outro e o outro nos influencia, há muita coisa que a gente pode construir. Há muita coisa que a gente pode modular e perceber, sabe? Então, o primeiro passo para a inteligência emocional é a gente identificar qual emoção nós estamos naquele momento. E às vezes a gente não tem repertório para isso. Por quê? Porque a gente é direcionado para a razão, para a racionalidade, não para compreender a parte emocional. Então, às vezes, a gente vai precisar de um pouco de repertório. Como é que eu tenho um repertório emocional? É entendendo as emoções, é sentindo as emoções, observando isso no corpo. Às vezes, é como se fosse um processo de alfabetização mesmo, sabe? É de você ir construindo e percebendo passo a passo. É o A, o B, o C. Então, essa é a primeira etapa da inteligência emocional. É você conseguir identificar qual é a emoção com um repertório. Agora imagine
E cada um de nós tem uma história de vida. Cada um de nós tem experiências de vida completamente diferentes. Eu não sei qual repertório vocês têm. E vocês não sabem qual repertório que eu tenho. Então, diante disso, às vezes nós precisamos fazer, seja qualquer processo de autoconhecimento e autoidentificação. E às vezes sozinhos a gente não consegue, porque a gente vai ter o mesmo repertório do nosso histórico de vida. Como é que eu vou ter um repertório novo dentro das mesmas coisas, dentro das mesmas situações? Fica mais difícil. Então, algumas vezes, um processo psicoterapêutico, ele te ajuda a compreender essas emoções, a identificar esse seu repertório. Primeira etapa. Segunda etapa, para entender essa inteligência emocional que a gente está falando, é compreender a intensidade disso no nosso dia a dia. Qual é a frequência? Qual é a profundidade dessa emoção ou das emoções? Quais são os gatilhos que são ativados? O que o outro fala ou deixa de falar que impulsiona essa emoção? Então, a segunda parte é mapear um pouco desses gatilhos, sabe? Isso pode ser em qualquer âmbito. Desde uma reunião de trabalho até uma DR, né? Discutir a relação. E lembrando, discutir a relação não precisa ser uma discussão. Pode ser apenas uma conversa, que é o ideal. Tudo que a gente pode melhorar e aprofundar a comunicação é o ideal. Isso também tem a ver com a inteligência emocional. Uma relação afetiva, ela tem uma tendência a ser mais sólida quando a comunicação ela é boa. E isso tem a ver com o quê? Inteligência emocional, tá? Então, observem que isso se encaixa para tudo, todos os momentos, todos os lugares da vida, todas as relações. Isso é inteligência emocional, tá? Então, vamos lá. Segunda etapa, repertóriozinho. A gente poderia colocar nessa terceira etapa aquela outra reflexão. Tá bom, eu fui, eu percebi, eu tenho um repertório e entendi os gatilhos. Tá, mas e agora? O que eu faço com isso? Que ação eu tenho sobre? Então, talvez a terceira etapa seja eu me perguntar que ação eu tenho sobre isso. Às vezes, dependendo da situação, do momento, eu não vou ter ação sobre. Eu não vou ter o que fazer com ela. Então, é sentir, é observar. Às vezes é estranho, né? Fala, mas assim, eu tô com raiva, tô triste e você tá dizendo pra eu sentir. Você já tá com raiva, você já tá triste. Ou você já tá ansioso ali por conta da reunião do trabalho, dentro da apresentação que você tem que fazer. Como é que você vai deixar de sentir o que você já está sentindo naquele momento? Não. Sinta, assuma, respeite, aceite que você está sentindo naquele momento. Se conseguir, nem que seja 2, 3 minutos, vá respirar um pouquinho, vá no banheiro, bebe uma água e volte para a situação. Que ação eu tenho sobre isso? Terceira etapa. A gente pode colocar numa quarta etapa o direcionamento mais consciente da energia que essa emoção nos traz. O que eu vou fazer com isso? Ok, perguntei, tenho ação, não tenho ação. Se eu não tenho ação, eu não tenho ação. Eu vou sentir e o meu sistema naturalmente vai dissolvendo isso, tá? Quando eu tenho ação sobre, eu quero, eu consigo e eu posso fazer isso, esse movimento, essa quarta etapa ela é a determinante para uma inteligência emocional boa ou ainda em desenvolvimento. Porque aí é quando eu vou entendendo os meus gatilhos, entendendo as ações e assumindo para mim se eu quero ou não fazer alguma coisa com isto. E aí eu vou aprendendo, e às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, porque não tem uma receita de bolo, não tem algo, manual de instrução para lidar com as emoções. Gente, quem dera, eu falei com uma paciente uma vez, se eu soubesse disso, tivesse um botãozinho, nossa, resolveria os problemas da humanidade. E não é assim que funciona. Então, por que eu falo que às vezes a gente não consegue fazer isso sozinhos? Porque a gente está dentro daquilo ali. A gente está inserido totalmente dentro daquilo ali. Então, às vezes, a gente precisa um pouquinho de uma visão de fora. Por isso é que é tão importante um processo de psicoterapia, de autoconhecimento, de qualquer coisa que traga uma visão diferente do que a gente tem. E é nesse momento que a gente vai direcionando, aprendendo como usar esta energia das emoções da melhor maneira possível. O que é alguém
emocionalmente inteligente? É alguém que consegue gerenciar a energia que essas emoções criam dentro de nós. E aí, eu consciente disso, eu posso modular isso. Eu posso, não é deixar de sentir a ansiedade ou sentir a raiva, mas como eu posso usar essa energia agora para fazer uma apresentação super brilhante para o meu chefe? Ou como líder, como eu posso usar essa minha energia de expectativa e de ansiedade para trazer para minha equipe algo extremamente profundo de reflexões e para gerar resultado? Porque quando a gente fala de trabalho, esse é o foco, certo? Então, a parte de gerenciar as emoções sem entender esse repertório vai ficar muito complicado, vai ficar muito mais desafiador. Então, a gente tem mais ou menos essas 4 etapas para vocês observarem que é o aprofundar-se, mas também o aceitar as emoções. Essa é a melhor forma de gerenciar. Essa é a melhor forma de você administrar as suas emoções. Aceitando, reconhecendo e respeitando-as primeiro. E depois direcionar isso de forma consciente. Se você não consegue isso sozinho, não tenha medo ou vergonha de levantar a mãozinha. Sinaliza, pede ajuda. Mas é importante o compartilhar e colocar para fora. E sinalizar para o outro que você sente, que confie e que possa te ajudar, é claro. Vá à busca de um profissional. Levante a mão, peça ajuda, peça auxílio, mas esteja aberto para o processo. Isso é o mais importante.